No último vídeo, falamos sobre o nascimento e a vida das estrelas e como elas podem estar associadas às transformações dos Saiyajins. Agora, iremos adentrar na última e mais violenta fase das estrelas, que é a sua morte. Mas antes, precisamos saber o porquê as estrelas são esferas brilhantes. O Sol e as demais estrelas possuem como combustível principal inicialmente o hidrogênio. E devido à gigantesca pressão sobre o seu núcleo, provocado pela ação da gravidade, ele acaba fundindo e formando átomos de hélio. Isso faz o Sol liberar muita energia. Esta energia gera uma pressão para fora da estrela e, consequentemente, ela tende a se expandir. Por outro lado, a gravidade puxa tudo para o centro, forçando a estrela a se contrair. Com ambas das forças agindo, o Sol estabiliza e permanece em equilíbrio hidrostático, definindo assim o seu tamanho e formato esférico. Nossa estrela não ficará assim para sempre, e quando ela estiver por volta de 10 bilhões de anos, o hidrogênio no centro dela diminuirá drasticamente, e ela passará para uma fase menos estável. Ela aumentará de tamanho e iniciará a fusão de núcleos de hélio para formar núcleos de carbono. Passando mais um tempo, não tendo energia suficiente para fundir núcleos de carbono em seu centro, o Sol ficará ainda mais instável e passará por uma fase de expansões e contrações sucessivas. Nesta fase, as estrelas com até 10 massas solares produzem elementos mais pesados do que o ferro nas camadas mais externas, em um processo de captura de nêutrons. E no fim da vida, estas camadas externas serão expulsas, transformando-se em uma linda estrutura no universo, na qual chamamos de nebulosa planetária. Estas fascinantes estruturas são escombros de estrelas moribundas, e elas nos mostram o destino do Sol e de outras estrelas similares a ele. Um belo exemplo é a nebulosa do Anel, que está a uma distância de 2.300 anos-luz da Terra, localizado na constelação de Lira. Reparem nesta parte colorida, que lembra um olho. São as camadas externas de uma antiga estrela. Notem também que bem ao centro dela é possível encontrar o seu núcleo contraído, que leva o nome de anã branca. As anãs brancas podem emanar uma radiação residual por até 1 trilhão de anos, e após esse período se tornam anãs negras, vagando solitariamente pela vastidão do universo. Mas esta linha evolutiva somente ocorre em estrelas com até 10 massas solares, e podemos fazer uma analogia à transformação de um Saiyajin em um macaco gigante, que nós chamamos de Ozaru. Estrelas mais massivas possuem um outro final. Um exemplo é a estrela Mintaka, da constelação de Órion, uma gigante azul com 20 massas solares. Essa estrela está naquela fase de equilíbrio que vimos anteriormente, na qual ocorre a fusão do hidrogênio em seu centro. Entretanto, por ser mais massiva, ela conseguirá produzir elementos mais pesados do que o carbono, como o neônio, o oxigênio, o silício, e chegar ao ponto de criar e fundir o ferro. Assim, as estrelas podem ser consideradas como as fornalhas de criação dos elementos químicos, no qual chamamos esse conjunto de processos de nucleossíntese estelar. Quando chegar a este ponto, o núcleo da estrela vai crescer e chegar a um limite que ele não se aguentará e colapsará. As camadas externas caem em direção ao seu núcleo, que é duro, e por fim, a estrela explodirá. Essa explosão é chamada de supernova e é um dos fenômenos mais energéticos observados na natureza. A energia é tanta que conseguimos ver a explosão deste tipo em galáxias distantes. Podemos citar a supernova do Caranguejo, localizado na constelação de Touro, que foi observada no ano de 1054 por astrônomos chineses, árabes e até pelos povos aqui das Américas. E esta manifestação explosiva proporciona as condições ideais para produzir elementos muito mais pesados do que o ferro, como o ouro, prata e até mesmo o urânio. E neste cataclisma estelar, os diversos elementos forjados são espalhados pelo universo, retroalimentando todo o cosmos. Por isso,
podemos dizer que eu, você e todos nós somos feitos de poeiras e estrelas, pois os elementos que nos constituem foram formados em estrelas que já se extinguiram. Outra estrela que pode explodir a qualquer momento é a Betelgeuse. Sendo uma supergigante vermelha, possui aproximadamente 11 massas solares e um diâmetro que varia por volta de 900 vezes a do nosso Sol. Compare o tamanho entre Betelgeuse e todo o nosso sistema solar. Betelgeuse foi observada por inúmeros tipos de telescópios, mas existe um conjunto de radiotelescópios no Chile, chamado de ALMA, que recentemente gerou imagens impressionantes da superfície desta estrela. Todas essas observações mostram que ela está bem próxima do seu fim e a qualquer momento pode explodir em uma supernova. Caso isso ocorra, será possível observar aqui da Terra e a olho nu. Esta simulação da explosão de Betelgeuse nos mostra que as noites ficariam iluminadas, como se tivéssemos ganhado mais uma lua cheia, e seria visível até mesmo de dia. E aos poucos, com o passar do tempo, o seu brilho diminuiria de forma gradual. Seria algo impressionante de se presenciar, além de gerar inúmeros dados e informações para os astrônomos. Mas algo acaba sobrevivendo a este cataclisma cósmico, o próprio núcleo degenerado da estrela colapsada, e neste caso a chamamos de estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons pode ser considerada a transformação do extinto superior incompleto, antes do Goku conseguir ascender ao seu potencial máximo. As estrelas de nêutrons são pequenininhas, podendo ser menores do que o município de São Paulo, e elas são feitas de material degenerado, ultracompacto e sem nenhum elétron. São tão densas que uma simples caixinha de fósforo comum, contendo o seu material, teria uma massa aproximada de 3 bilhões de toneladas. Outra característica é seu intenso campo magnético, algo em torno de 200 bilhões a mais do que o da Terra, mas surpreendente mesmo é a sua rotação, que pode chegar a 20 voltas por segundo. Estas estrelas podem ter variações, como é o caso dos magnetares, que são estrelas de nêutrons com um campo magnético quadrilhões de vezes superior ao da Terra e 1000 vezes maior do que uma estrela de nêutrons tradicional. Além disto, a emissão energética de raio-x e raios gamas é intensa nestes corpos. Outra variação das estrelas de nêutrons são os pulsares, que possuem feixes de ondas de rádio que estão periodicamente direcionados para a Terra, os transformando em verdadeiros faróis astronômicos. E quem sabe, em um futuro distante, a humanidade não possa usá-los como navegadores espaciais. Algo incrível relacionado aos pulsares é que podemos escutá-los. Ouça comigo esses estranhos ruídos. Existe algo destruidor no universo, resultado da explosão de uma estrela com mais de 30 massas solares
e equivalente a uma nova transformação Saiyajin. Eu estou falando dos buracos negros. Os buracos negros, de origem estelar, possuem uma densidade insana em um pequeno espaço, que proporciona uma gravidade tão intensa que nada consegue escapar dele, nem mesmo a luz. Para tentar demonstrar o quão impressionante é a gravidade de um buraco negro, vamos comparar com a Terra, que é o planeta com a maior densidade do Sistema Solar, tendo em torno de 5,5 gramas por centímetro cúbico. A Terra gera a gravidade que conhecemos, uma força que nos mantém presos a ela e permite que até mesmo satélites orbitem o nosso planeta. Bom, na verdade, Albert Einstein, que foi um cientista brilhante do passado, conseguiu compreender melhor o conceito de gravidade e nos ensinou que ela não é uma força, e sim uma consequência da curvatura do espaço-tempo. O anseio de Einstein e de tantos outros cientistas que buscam compreender a natureza das coisas nos ajudou a nos libertar da gravidade da Terra. Conseguimos isso atingindo a velocidade de escape, que é superior a 40.000 km por hora, utilizando para isso os foguetes. E não foi fácil fazer essa façanha. A história humana em busca do espaço se tornou algo surpreendentemente emocionante, tanto que conseguimos sair da Terra e ir além. Com tantos avanços na ciência, começamos a entender melhor o conceito de buraco negro, mas ainda nos falta muito. E dentro da compreensão humana atual, a luz e toda matéria a uma certa distância são atraídas e trancafiadas no interior do buraco negro, devido à sua colossal gravidade. E a velocidade de escape destes corpos equivale à velocidade da luz, que chega próximo a 300 milhões de metros por segundo, algo surreal.
Um dos postulados proposto por Einstein é que nada pode superar a velocidade da luz. Consequentemente, nada pode sair do buraco negro, nem mesmo a luz. Isso nos impede de observá-lo. Como não podemos observar diretamente o centro do buraco negro, o seu interior se torna um mistério, e a ele damos o nome de singularidade. Mas podemos ver o que acontece em seu entorno. Aqui é a região chamada de horizonte de eventos, ou ponto de não retorno, que é uma espécie de fronteira ao redor do buraco negro, e caso algo a ultrapasse, não existe a possibilidade de volta. E aqui é o disco de acreção, que fica visível quando o buraco negro está canibalizando uma estrela. Agora que entendemos melhor sobre um buraco negro, vamos viajar para um local que está a mais de 53 milhões de anos-luz da Terra, o coração da galáxia M87, localizado na constelação de Virgem. Temos aqui uma imagem real de um dos mais fascinantes buracos negros conhecidos. O diâmetro do seu horizonte de eventos beira a casa de 665 unidades astronômicas. Compare esse tamanho com a órbita do planeta Netuno e a localização das sondas Voyager 1 e 2. A M87 é uma galáxia elíptica supergigante, com a estimativa de possuir mais de 1 trilhão de estrelas. O seu buraco negro ativo canibaliza as estrelas, gerando uma interação gravitacional surpreendente e acelerando a matéria em seu entorno próximo à velocidade da luz. Isso proporciona a emissão de jatos relativísticos, os chamados quasares, que lembra muito o golpe final Kamehameha, visto em Dragon Ball Super. Obrigado, pessoal, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, comente aí embaixo, curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Tem um conteúdo sobre ciência muito diversificado. Então até a próxima, valeu, fui!